Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o irmão Alex para continuarmos com a leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós iremos ler o capítulo 13 do livro de Êxodo. Êxodo é um dos 5 primeiros livros que faz parte da Torá, Pentateuco. Beleza? Vamos continuar aqui então a leitura. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Pessoal, você vê que é Deus que está pedindo isso aqui, né? E disse o Senhor a Moisés para consagrar todo o filho homem. E tem uma passagem interessante na Bíblia que quando eu comecei a ler aqui, eu me recordei, sabe de quem? De Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, Ana era estéril, ela não poderia ter filho, né? E olha o que aconteceu. Eis o menino por quem eu pedi ao Senhor. Ouvi a minha súplica. Por isso eu o ofereço agora ao Senhor, a fim de que só o Senhor ele sirva durante toda a sua vida. Ana é um exemplo de que ela teve um filho e ela consagrou. Além de consagrar, ela deu o filho dela para poder estar trabalhando na obra. Lindo demais. Interessante, pessoal, que fugindo um pouquinho aqui da leitura, hoje em dia existem pessoas que quando têm filhos, infelizmente, por falta de conhecimento, consagram os seus filhos a demônios, a entidades malignas, entendeu? E aqui é o povo de Israel, né? Não tem nada a ver com nós hoje. Mas para você ver que as pessoas ainda consagram os filhos a demônios hoje, no século 21. E nós devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor, ao Deus. Pegar como exemplo aqui Ana, né? E também o povo israelita consagrava os filhos, primeiramente apresentava ao Senhor. Por isso que o próprio Jesus, quando ele nasceu, no 8º dia, ele foi lá para ser consagrado ao Senhor, né? Levava para o sacerdote consagrar o filho. Beleza? Vamos continuar aqui para que nós venhamos estar aprendendo mais e mais da palavra da salvação. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor o tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia, o mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Pessoal, interessante que você vê na história de Jesus, lá nos evangelhos, eles comemorando essa festa aqui. Então, passou muitos anos, mais de 1000 anos, quando eles saíram aqui do Egito,
mas eles continuaram celebrando a festa em memória à saída do povo do Egito. Comam pão sem fermento durante 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faça pelo que o Senhor fez por mim quando saiu do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memória em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, no ano em ano. Então, todo ano eles faziam essa festa em memória. Depois que o Senhor o fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e os seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebra o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: que significa isso? Diga-lhe: com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e marca a sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Pessoal, interessante aqui que é importante a gente saber disso aqui, que quando nós estivermos lendo outras cartas, nós vamos entender o assunto, entendeu? É como se uma coisa ligasse a outra, entendeu? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, mas disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para a guerra, para a luta. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Então se cumpriu o que José falou. José realmente, antes de morrer, falou que Deus ia vir, ia resgatar o povo, e se cumpriu, e estão levando os ossos dele também de lá. Versículo 20: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podia caminhar de dia e de noite. Pessoal, isso aqui é tremendo. Imagine, ele estava caminhando no deserto durante o dia e uma nuvem guiando eles para onde era para eles caminhar. E à noite, uma coluna de fogo para iluminá-los, assim podia caminhar de dia e de noite. Olha que Deus maravilhoso é esse. Versículo 22. A coluna de nuvens não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus. Pessoal, isso aqui é uma demonstração
Vamos fazer uma comparação que hoje o Senhor, Ele não abandona aqueles que buscam fazer a tua vontade. Quando você está caminhando de dia para o seu trabalho, aonde você está passando, Ele está ali, ó, te protegendo. Quando você está dormindo, Ele está ali te protegendo. Como é bom servir ao Senhor. Que o Papai do Céu possa abençoar você grandemente. Que eu profetizo, derrama sobre a sua vida paz, amor, fé e esperança. E que em nome de Jesus toda enfermidade sai, todo mal sai. E que você e eu possamos enxergar a glória do Senhor. Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.